O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nosso Senhor Jesus Cristo, podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Senhor está nos dando um balde de realidade. Nós queremos seguir Jesus, mas nós não queremos renunciar a nós mesmos. Isso acontece que a vida vai ficando pesada. Santo Afonso de Ligório, ele diz assim, que a nossa vida neste mundo é como uma barquinha bem pequenininha, que é capaz de fazer a nossa travessia de uma margem para outra, mas desde que esta barquinha esteja vazia. Se você está num lago, num rio, você precisa atravessar de uma margem para outra. Você tem uma jangadinha ali, você tem uma barquinha, ela acomoda muito bem você. Vai ter tempestades, vai ter dificuldades, você vai passar por tribulações, por medos, intempéries, mas ela te leva lá do outro lado em porto seguro. Agora imagina qualquer pessoa tendo que atravessar de um lado para o outro numa barquinha pequenininha que pode afundar, começar a colocar ali tudo o que quer. Esse é você. Você e eu, nós somos insensatos assim. E a palavra de Deus que está dizendo, não é o Padre Braulio não, a palavra de Deus está dizendo da insensatez que é a vida humana nessa terra. Livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 13, 14 e 15. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Versículo 14. Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. A natureza humana, ela é dotada de ilusão. O Eclesiástico, ele diz assim, Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Nós vivemos uma vida permeada de ilusões, por isso não somos santos. Hoje a igreja canonizou 2 jovens, São Carlo Acutis e George Frassati, 2 jovens
São Carlo Acutis, 15 anos, Jorge Frassati, 19 anos. Esses foram espertos, esses foram inteligentes, renunciaram a si mesmos, renunciaram a todas as ilusões deste mundo, e a única coisa que eles queriam era amar Jesus na Eucaristia, amar o próximo, servir o próximo, conhecer os mistérios de Deus, entrar na vida de oração, entregar a vida na sua missão, naquilo que Deus tinha para cada um deles. Mas os dois, um de um modo, outro de outro, foi marcado pelo mistério da cruz, porque ninguém é santo sem o mistério da cruz. Vamos dizer juntos? Ninguém é santo sem o mistério da cruz, porque na verdade os pensamentos dos mortais são tímidos, e as nossas reflexões incertas, cheias de ilusão, cheias de vaidade, cheias de quimeras. Versículo 15: porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e tenda de argila oprime a mente que pensa. O que a Bíblia está dizendo para nós? Que carregar a própria vida já é um peso, já é um fardo suportar a si mesmo. E se a gente ainda quer colocar um monte de tranqueiras nesta barquinha, ela não vai fazer a travessia. Quanto mais uma pessoa é livre, quanto mais uma pessoa é desapegada, tanto mais ela segue Jesus com alegria, tanto mais ela será santa. Queres, pois, ser meu discípulo? Renuncia a si mesmo, renuncia a si mesmo. Ó Jesus, o que é renunciar a si mesmo? É renunciar à sua vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. São Bernardo de Claraval disse: se os homens fizessem guerra à vontade própria, o inferno estaria vazio. É os pensamentos do homem que o oprimem, são as nossas vontades, vaidades e veleidades que nos destroem. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Vamos dizer? O salário do pecado é a morte. Aí tem gente que pensa assim: mas eu vou morrer mesmo, então eu vou pecar. Infeliz, nécio, ignorante. É a morte do cotidiano, é a morte daqueles segundos, é a morte daquele minuto. Se fosse para morrer só lá depois no fim da vida, isso todo mundo vai morrer mesmo. Mas o salário da morte, o salário do pecado, é a morte da felicidade odierna. O salário do pecado é a morte da paz, a paz do coração, a paz da mente, do hoje, da segunda, da terça, do domingo. O salário do pecado é a consequência de não dormir bem, de não viver bem. O salário do pecado é a saúde da mente e do corpo que vai se decrepitando pelas más escolhas, más ações, porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e a tenda de argila oprime a mente daquele que pensa. Vamos pedir a Deus nosso Senhor que nos liberte, nos livre das nossas ilusões, dos nossos vãos pensamentos. Evangelho Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da tua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus pregava em média para 10.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E as pessoas gostavam de ir atrás de Jesus, porque a pregação de Jesus era muito sábia. Jesus falava com muita autoridade, com muita contundência. Aquelas palavras transformavam a vida das pessoas, mas muito mais os seus milagres. Jesus transformava a água em vinho, multiplicava 5 pães e 2 peixes para uma multidão de quase 10.000 pessoas. Jesus curava os cegos, fazia os surdos ouvirem, os coxos andarem, ressuscitava os mortos, expulsava os demônios, salvava as pessoas de apedrejamento,
Era bom seguir Jesus, era bom ver Jesus, era bom estar com Jesus. Somente que, quando Jesus foi capturado, julgado injustamente, porque Jesus não foi julgado, Jesus foi condenado, né? Jesus não teve julgamento. Não sei se você já estudou o Evangelho a fundo. Jesus não teve o direito de defesa, porque o tribunal dos judeus já tinha decretado a sentença antes de julgá-lo, mas era prescrito, tanto pela lei de Moisés quanto pela lei romana, que nenhuma pessoa fosse condenada sem o julgamento justos, corretos. Mas tem julgamentos na história da humanidade que já tem as cartas marcadas. Assim foi de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas quando Jesus foi capturado, quando Jesus foi condenado por um falso julgamento e levado à cruz, quantas pessoas estavam aos pés da cruz? A Santíssima Virgem Maria, São João Evangelista e Santa Maria Madalena. E os outros 9.997, onde foram parar? Diz o livro da imitação de Cristo: muitos são os amigos da minha mesa, poucos os amigos da minha cruz. Versículo 27, Lucas 14, 27. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser o meu discípulo. E hoje Jesus nos dá um balde, nos dá um mergulho de realismo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Quanta gente que fez um encontro, quanta gente que fez um retiro, fez um acampamento, um encontro pessoal com Jesus, um cursilho, um ECC. Quanta gente que foi na Canção Nova, fez uma peregrinação, mudou de vida. Padre, eu não ia na missa, agora eu vou. Padre, eu não era de igreja, mas agora eu sou. Eu sirvo na pastoral, eu sirvo no movimentos, eu ajudo a igreja, padre. Faz tempo. Quantos anos de caminhada que você tem? 10 anos, 15 anos. Mas se a pessoa não vigiar, se a pessoa não orar, se a pessoa não pedir insistentemente a perseverança final, quantas vezes, em todas as cidades desse Brasil, em todas as paróquias, a gente já ouviu e já viu: padre, sabe aquele fulano que estava lá assim, assado? Sim, largou a esposa. Sabe aquela mulher assim, assada, cheia de filhos, virou a cabeça, fugiu com outro homem. Sabe aquela situação assim, assado, padre? Deixou muita gente. Quantas vezes padres, por motivos A, B ou C, deixam o ministério, deixam de ser padres? Isso vai desde, pega todo mundo, pega criança, pega leigo, pega mulher, homem, jovem, adulto, padre, deixa de ser padre, deixa o casamento. Pessoas que estavam na igreja, volta de novo, volta para a gandaia, desculpa aqui a expressão, volta para a gandaia, volta para a bebida. Aquele menino estava servindo na igreja, cadê ele? Onde que ele foi? Está mexendo com coisa, mexendo com droga. Situações difíceis. Por que isso acontece? Porque a pessoa começa, mas não é capaz de acabar. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Mateus capítulo 24, versículo 13: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos repetir? Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. São José Escrivá diz assim: começar é para muitos, perseverar é para os santos. Começar é para muitos, perseverar é para os santos. Padre, por que isso pode acontecer na vida de um padre? Por que isso pode acontecer na vida de um leigo, de um casal? Porque a barquinha do padre, a barquinha do leigo é muito capaz de levar ele mesmo a porto seguro, mas se tiver cheio de coisas, cheio de vontades e vaidades, cheio de apegos, sejam eles
lícitos ou, Deus nos livre, ilícitos, essa barca não sustenta. Quem é o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha? Mateus capítulo 7, versículo 25. É aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática. Investiram contra aquela casa, sopraram os ventos, vieram as enchentes, e a casa permaneceu firme, porque estava construída sobre a rocha. Que rocha que é essa, Padre? Jesus Cristo, seu Evangelho, sua graça, Santíssimo Sacramento. Você quer construir uma vida feliz? Você quer começar, perseverar e terminar? Você quer ser santo? Ouça as palavras de Jesus Cristo. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser o meu discípulo. E qual rei, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Que exército que é esse que marcha contra nós, Padre? O exército dos demônios, as tentações, o mundo, a carne. E nós temos que negociar condições de paz. Quais são essas condições de paz? A boa oração. Um coração que não reza, ele não tem paz, e ele será destruído pelos seus inimigos. Vamos repetir? Um coração que não reza, não tem paz, e será destruído pelos seus inimigos. Quais são os meus inimigos, Padre? Quais são os nossos inimigos? O orgulho, a inveja, a ganância, a ira, a impureza, a gula, a preguiça. Quais são os nossos inimigos? As ilusões partidárias desse mundo. Quais são os nossos inimigos, Padre? Os demônios que vieram para matar, roubar e destruir. Mas quem pode nos dar a paz? Eu sou a vossa paz. Eu vos dou a paz. Recebe a minha paz. Primeira coisa que Jesus fez, ressuscitado, soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse: a paz esteja convosco. João capítulo 20, versículo 20. Efésios 2, versículo 14. Ele é a nossa paz. Um coração que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, recebe o dom da paz. Nossa Senhora aparece em Medjugorje como Rainha da Paz. Nossa Senhora disse que se nós quisermos a paz, nós temos que rezar o terço todos os dias. Se nós quisermos a paz, precisamos estar sempre na graça de Deus, com a nossa confissão em dia, confessar pelo menos uma vez por mês. Os padres confessam com frequência, os bispos confessam com frequência, os papas confessam com frequência. Será que nós somos melhores do que vocês? Será que a misericórdia de Deus é só para o clero? Não, o povo também precisa da misericórdia. E como é bom a gente confessar pelo menos uma vez por mês, para ficar com a consciência tranquila, participar da missa e receber Jesus Cristo na Eucaristia, Ele que é a nossa paz. Agora, meus irmãos queridos, amados, se você ouve tudo isso, e desculpa, fica assim meio voado ou iludido, você entrou pela porta errada, porque Jesus não está iludindo ninguém. São Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, não desejeis saber outra coisa entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Em Gálatas 2,19 ele diz, estou pregado à cruz com Cristo. Em Gálatas 6,14 ele diz assim, não me glorio, a não ser na cruz de Jesus Cristo, do qual estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim.
Se todos os santos viveram o mistério da cruz para exorcizar da vida deles, cauterizar da vida deles as ilusões, quem somos nós para vivermos ao nosso bel prazer ou vivermos do jeito que a gente quer? Se alguém aqui não sabe cozinhar, se alguém aqui não sabe fazer um bolo, tiver uma pessoa experiente que cozinha bem e faz bem aquela receita de bolo, se a pessoa for humilde e obediente, vai dar certinho, o bolo vai dar certo, a comida vai ficar gostosa. Agora, se uma pessoa que não sabe cozinhar e acha que é o bonzinho da boca, a boazinha da boca, e vai fazer aquele bolo, vai fazer aquela comida, sem precisar daquela senhora mais experiente, daquele senhor mais experiente que está ali para te ajudar, ou o bolo vai explodir no forno, ou a comida vai virar uma gororoba, ninguém vai conseguir comer. Infelizmente, essa é a realidade dos cristãos do século 21. Acham que vão chegar no céu por si mesmos, sem a sabedoria dos santos, sem o conselho dos doutores da igreja, sem ser pautado e guiados pelos pastores. Não esqueça que Jesus viu o povo como ovelha sem pastor. E se a gente não tiver quem nos guie, nós não chegaremos a bom porto. Que Deus nosso Senhor tenha misericórdia de nós, e o maior dom que Deus pode dar para uma igreja de São João Maria Vianney é um padre configurado à cruz de Jesus Cristo, que está morto para as ilusões deste mundo. Esse padre, esse Cristo, sacerdote crucificado na terra, esse é que vai apontar o caminho do céu e levar muitas almas para o céu, porque sozinhos vocês não chegam lá, ninguém chega lá sozinho. Sejamos humildes e calculemos, analisemos como nós estamos vivendo a nossa vida. É isso que Jesus está falando conosco hoje. Que a beatificação, canonização do São Carlo Acutis e Jorge Frassati, mas principalmente São Carlo Acutis, seja para nós uma profecia para o Brasil. Por quê? Porque foi em Campo Grande, no Mato Grosso, aqui no Centro-Oeste, que veio a beatificação dele, a canonização, os milagres. Então tem uma história muito próxima, muito estreita, entre a canonização de São Carlo Acutis e o Brasil. E a mãe de Carlo Acutis, Dona Antônia, ela teve um sonho. Ela sonhou com o filho dela, e ela viu o Carlo num lugar muito feliz no céu, junto com São Francisco de Assis. E Carlo Acutis disse para ela: mãe, reze pelos jovens do mundo, nós estamos aqui no céu intercedendo, fala para eles não desistirem da luta. E o que santificou mais esse menino? O amor pela Eucaristia, o amor por Nossa Senhora, a fidelidade à igreja. Consequência, o amor pelas pessoas e pelos pobres. Consequência, ninguém vai amar pobre se não amar o pobre dos pobres, que é Jesus Cristo. Ninguém vai ter sensibilidade com o outro se, em primeiro lugar, não for sensível com Jesus crucificado e sensível com as suas próprias misérias. E nesse sonho, São Francisco e São Carlo Acutis disse para Dona Antônia, a mãe do Carlo Acutis, que depois da canonização de Carlo, o céu se abriria para derramar o Espírito Santo sobre os jovens, sobre a juventude, para que os jovens possam sair das ilusões e amar Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, amar Nossa Senhora, viver uma vida reta, uma vida pura, porque vão encontrar a paz das suas consciências, vão encontrar felicidade em meio às dores da vida, sim, mas caminharão também para a purificação, para a santificação e para a glorificação no céu. Que a canonização de São Carlo Acutis seja uma profecia para os jovens, seja uma profecia para o Brasil. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.